Governo dos Estados Unidos suspende compra de carne in natura do Brasil e você vai ver no programa de hoje a reação das entidades do setor do governo brasileiro e também dos frigoríficos nos mercados. Você vai ver ainda os preços do café, da soja e do milho. O Mercado do Campo desta sexta-feira, 23 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. Na noite de ontem, o governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão total da compra de carne in natura aqui do Brasil por conta de problemas que foram encontrados por causa da vacinação contra a febre aftosa. Nós conversamos agora há pouco com o diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, que comentou a posição da entidade em relação a essa decisão dos Estados Unidos e o que pode ser feito a partir de agora. Acompanhe. João, após a suspensão dos Estados Unidos para a compra de carne aqui no Brasil, qual que é a posição da sociedade rural brasileira? O que vocês acharam dessa decisão tomada pelos americanos? Perfeito. Realmente, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo espaço. A visão da sociedade rural brasileira é que esse embargo ele tem uma finalidade clara de protecionismo do mercado americano. Nós sempre soubemos que eles sempre foram muito protecionistas e a pecuária brasileira esse ano sofreu alguns abalos ou algumas crises, começando na carne fraca, que deflagrou toda alarmou, né, de forma genérica uma questão da pecuária brasileira que de fato não é genérica, ou seja, houve aí uma postura, no caso da carne fraca, uma postura que a gente entende de corrupção de alguns funcionários do Ministério, mas isso não é genérico. Mas a forma que foi exposta pela Polícia Federal deu esse olhar genérico e isso fragilizou a nossa pecuária, né? E depois, o próprio caso da JBS também coloca em xeque um pouco o nosso setor. Então, o que a gente entende é que essa medida é uma medida de cunho protecionista, dado a uma fragilidade institucional pelo qual o nosso país vive nesse momento. Até porque não é uma questão sanitária o uso esse problema através do uso da vacina, né? Exatamente. Isso foi uma alegação do governo americano que havia uma questão sobre a vacina de aftosa, mas a gente sabe que isso não prejudica a saúde do consumidor, então o que está sendo alegado tecnicamente não justifica o fato do embargo. Então a gente sabe que o Brasil tem uma diferença muito grande em termos de qualidade de carne. Nenhum país, talvez no mundo, tem uma questão sanitária como o Brasil tem, de uma indústria que tem toda uma exigência sanitária que diferencia o país de outros países do mundo, tanto que a gente conseguiu abrir mercado para o Japão, para a Coreia, que são países extremamente rígidos, assim como a Europa. Então nós sabemos muito bem que essa justificativa ela não convém e ela não é de cunho técnico, é de cunho protecionista. O governo brasileiro tem reagido fortemente desde a carne fraca, todas as crises que a pecuária tem passado. O ministro já se manifestou e já disse que vai aos Estados Unidos. Como que a entidade vê a postura mesmo do Ministério da Agricultura diante dessas crises? Perfeito. Eu acho que de fato assim, se nós não tivéssemos o ministério que nós temos hoje, ou seja, a pessoa do Blairo Maggi, as crises no setor seriam muito piores. Ou seja, quando veio a história da carne fraca, o Blairo foi um defensor inquestionável do produto brasileiro, porque ele conhece a fundo a estrutura nossa sanitária. Então, assim, se a gente não tivesse a postura, o ministro que nós temos hoje, a crise seria muito, muito mais profunda. Mas o que demonstra isso é a fragilidade que nós temos na nossa estrutura de defesa comercial e de abertura comercial. O Brasil, de fato, tem uma infraestrutura muito precária em termos de adidos agrícolas de outros países. O nosso próprio Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, ele é muito precária a nossa postura no mercado internacional. Então, realmente, o Blairo tem feito um trabalho de transparência do produto brasileiro. A ida dele agora na China foi muito para mostrar como é que o Brasil está lidando com essas crises e que toda essa questão essa crise institucional nossa realmente não afeta o produto que nós temos e nem a qualidade do brasileiro. Então, assim, foi muita sorte do Brasil ter um ministro como o Blairo, ter uma postura de ministério como a que nós temos nesse momento. Agora, se isso vai ser sempre assim, a gente não sabe. Então, a gente como sociedade, como instituições e como a sociedade rural mesmo, como entidade, se coloca para realmente criar uma infraestrutura mais eficiente para que o Brasil não dependa de um ministro excepcional como o Blairo, mas que a gente tenha uma cadeia produtiva mais estruturada. E agora o Blairo vai ter um desafio, que é conseguir ir até os Estados Unidos e conseguir mostrar o produto brasileiro e reverter essa ação protecionista. Bom, para finalizar, antes mesmo de sair toda essa questão, a Sociedade Rural Brasileira já tinha montado um evento que vai acontecer no início de julho para discutir a vacinação da febre aftosa.
É importante realmente discutir isso, apesar de todo esse problema que foi criado pelos Estados Unidos? Eu acho que existe aí um programa feito pelo MAPA, uma proposta de erradicação da vacinação da febre aftosa, que ela é um custo ao produto brasileiro, ao pecuarista e a toda a produção de proteína animal, bovina, só que de fato a gente precisa discutir como isso vai ser feito, porque o custo que se tem hoje na vacinação pode ser um custo muito similar a você não vacinar, mas criar toda a infraestrutura para caso venha ter uma crise. Então a Rural vai fazer um evento no começo agora de julho para a nossa coordenadora de pecuária, que é a Teca Vendermini, que está organizando esse debate, que tem por finalidade de entender quais são as propostas para uma erradicação na vacinação. Mas eu acho que a gente tem que discutir. Ele é uma questão necessária, traz custo, mas tem que se pensar numa situação que a gente não tenha mais a vacinação. João, obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas explicações. Muito bom, boa tarde a todos. Bom, você acabou de ouvir a entrevista com o João Adrien, ele que é diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. Voltamos ao programa. Agora o mercado financeiro, após 3 altas consecutivas, o dólar passou a operar em queda pela manhã, porque muitos investidores estavam vendendo a moeda americana. Só que o cenário incerto da política aqui no Brasil sustentou a moeda norte-americana, que acabou a semana em alta. A alta foi bem leve hoje, o dólar ficou perto da estabilidade, só que a moeda segue acima dos R$ 3,30. O dólar encerra a semana então a R$ 3,33 mais 90 e a alta de hoje é de apenas 0,05%. Já o índice Bovespa teve baixa, a queda foi puxada pelas ações da Petrobras, que tiveram uma baixa hoje, e também pelas ações da JBS. Ibovespa à vista a 61.087 pontos, a queda foi de 0,30% após a recuperação de ontem, então o Ibovespa teve mais uma queda. Como eu disse, as ações da JBS foram uma das responsáveis pela baixa do índice hoje, que reúne as principais ações negociadas na Bolsa. Essa queda é uma reação a essa notícia que os Estados Unidos suspendeu a compra da carne in natura aqui do Brasil. As ações ficaram entre as 5 maiores baixas do Ibovespa hoje. A queda foi de 1,26%, fecharam a R$ 6,26. Os papéis na mínima do dia atingiram R$ 6,18. Se a gente observar o fechamento de ontem, estava em R$ 6,34 e hoje os papéis não ultrapassaram esse valor. As ações da Marfrig também tiveram queda hoje. A baixa foi menor, foi de 0,59%. Os papéis também são negociados dentro do índice Bovespa e as ações ficaram valendo então R$ 6,66 por papel. A Marfrig anunciou através de uma nota que em 2017 os Estados Unidos representaram cerca de 2% do total que foi exportado pela empresa. E isso equivale mais ou menos a 1% do faturamento total neste ano. O mercado americano para as exportações foi aberto em agosto do ano passado e, segundo a Marfrig, ainda passa por alguns ajustes naturais. A suspensão decretada pelo governo dos Estados Unidos não deve interferir nos demais mercados onde a Marfrig atua, que são cerca de 100 países, e também o mercado interno aqui do Brasil. A única ação dos frigoríficos que se manteve em alta foi da Minerva. Teve uma alta de 0,67% hoje, negociada a R$ 11,96 no fechamento do mercado. A Minerva não se manifestou sobre essa suspensão dos Estados Unidos em relação à compra da carne aqui no Brasil e a JBS disse que está se manifestando apenas através da ABIEC, Associação Brasileira dos Exportadores de Carne Bovina. No próximo bloco você acompanha os mercados de soja e milho e a atualização, mais uma vez, da situação do mercado de carnes brasileiro. Nós voltamos já. O mercado está de volta e agora com informações do mercado do café. Ontem os preços tiveram uma queda bem acentuada para o café, principalmente lá na Bolsa de Nova York. Hoje foi um dia de recuperação para os mercados. Os preços lá em Nova York ontem caíram cerca de 4% e hoje subiram mais do que 4%. Ontem aconteceram vendas, principalmente dos fundos de investidores. E hoje, muitos fundos acabaram aproveitando os preços mais baixos e fazendo as chamadas compras de barganha.
manhã. O contrato de julho, negociado a $1,19 por libra-peso, sobe 5,72%. Para agosto, $1,23 por libra-peso, alta de 5,57%. Mesma situação para o contrato de setembro e dezembro, a $1,26 por libra-peso, sobe 5,41%. Os preços na Bolsa de Londres acompanharam essa alta, subiram mais de 2% hoje, e aqui no Brasil a alta também foi expressiva. O contrato de setembro a $146,05 a saca de 60 quilos, sobe pouco mais de 6%, e o contrato de dezembro a $149,50 a saca, sobe 6,10%. O contrato de setembro de 2018 a $157,20 a saca, sobe 5,61%. Bom, agora vamos para os contratos negociados com soja e milho. Começamos então pela soja, que hoje mostrou uma recuperação nos contratos mais curtos, só que os contratos mais longos continuaram em baixa por conta do clima lá nos Estados Unidos. Para julho, $9,04 por bushel, uma alta leve de 0,05%, e o contrato de agosto ficou estável, $9,08 por bushel. Já o contrato de setembro, a $9,09 por bushel, teve uma queda de 0,08%, e o contrato de novembro, $9,11 por bushel, queda de 0,24%. O que aconteceu no mercado de soja hoje, então, foi essa tentativa de reação, só que o clima nos Estados Unidos ainda pressiona o mercado. Para se ter uma ideia, nesta semana os preços da soja tiveram queda de 3,7%. Agora vamos ao mercado do milho. Os contratos tiveram uma queda ainda mais acentuada por conta dos preços, do clima. Contrato de julho a $3,57 por bushel, cai mais de 1%. Contrato de setembro e dezembro, queda de mais de 1,40%. E março do ano que vem a $3,85 por bushel, registra essa queda então também de 1,40%. Mercados norte-americanos ainda muito impressionados e muito pressionados pela questão do clima. Bom, agora nós vamos até os estúdios do Canal do Boi, lá em Campo Grande, conversar com o Jorge Zaidan, que traz mais destaque sobre essa situação da suspensão por compra da carne bovina lá nos Estados Unidos. Zaidan, uma boa tarde para você. Muito boa tarde, Rafaela. Estou aqui com o João Pedro, que é o nosso comentarista, para dar as primeiras impressões. Hoje o Pecuária BR praticamente todo voltado para essa questão, que é muito importante para a nossa pecuária. Nada de pânico, tem sido assim durante esse ano todo, né, com tantos problemas que nós já noticiamos aqui no programa, mas é importante debater. Nós teremos muitas pessoas aqui no programa de hoje para discutir essa questão. A questão técnica, o Sindicato dos Fabricantes de Vacina Aftosa, que teria sido a responsável, né, pelos resíduos que ficaram nas carnes sentidos lá nos Estados Unidos, e a suspensão, não é, João? Mas as suas primeiras impressões sobre esse assunto divulgado ontem, logo após o término do Pecuária BR. Zaidan, esse pacote de maldades que está afetando e afetou a pecuária brasileira não para de sair novidades, né? É um absurdo esse negócio com os Estados Unidos. Nós brigamos, lutamos tantos anos, mais de 20 anos, para voltar a exportar carne in natura para os Estados Unidos. Abriram a cota de 65 mil toneladas, que era a previsão para esse ano, para vários países, não só para o Brasil, mas para outros países também. O Brasil vinha muito bem, obrigado, tinha faturado 11.700 toneladas até o fim de maio. E aí, de uma hora para outra, depois daquela operação carne fraca, eles começaram nos Estados Unidos a fazer um acompanhamento container por container. E aí apareceu um número muito alto de problemas. O maior problema, pelo menos que se fala até agora, nesse dia de hoje, é que os chamados abscessos ou nódulos, tem alguns questionamentos se é abscesso ou é nódulo, que o reagente, o adjuvante da vacina provoca no animal. E aí começou a haver uma série de questões. Eu acho que do ponto de vista técnico, eu acho que tem umas coisas que precisaria sempre ser muito bem discutidas, né, Zé? Tudo bem, tem que deixar um espaço entre a vacinação e o abate? É uma questão que eu acho que precisaria ser discutida, porque pode ser que
após 30 dias, 40 dias. Eu não conheço o assunto, mas deve ter um tempo que a maior parte desse material vai ser absorvido pelo organismo do animal. Segundo, essa questão hoje, por exemplo, se fala, agora vai reduzir para 2 ml. Vai tirar o vírus tipo C. De 5 para 2 ml a dose. É menos reagente, é menos adjuvantes, é menos material para provocar essa reação na carne do animal. Uma outra coisa importante a ser discutida sabendo que é um mercado exigente, é um mercado complicado e principalmente o impacto que isso teria na imagem da carne brasileira, os frigoríficos também teriam que ter um cuidado extra. A alegação é que eles mandavam peça inteira e a peça inteira mascarava a parte interna. Acho que isso aí, agora, depois que surgiu esse problema, que o USDA falou que 11% das amostras tinham dado problema, o Ministério já tinha mudado a regra. Parece que não é possível mais mandar peça inteira. Agora não manda nada, mas quando voltar a mandar, se for o caso, ele não vai mandar mais peça inteira, vai cortar a peça para ver se tem algum abscesso. Para eliminar o problema aqui na raiz. Mas tem que ser feito isso. Isso é básico. Se você for comprar uma carne e ver um abscesso, com certeza tu não vai gostar, não. Lógico, tu vai reclamar. Claro. E uma outra coisa também, que eu acho que os frigoríficos e os produtores têm que ter um canal de comunicação mais estreito. A hora que eu abater um gado no frigorífico, eu deveria receber simultaneamente, porque hoje em dia não há razão, você tem internet, uma série de mecanismos de comunicação, um relatório, olha, seu gado apareceu, tá bom, não tem problema, o seu gado tinha cisticercose, seu gado tinha abscesso. Por quê? Porque é um referencial para o pecuarista se preocupar daqui para frente com alguns erros de manejo que possam estar ocorrendo na fazenda. Por exemplo, é um absurdo vacinar o gado no lombo, comprometendo a picanha, que é um corte nobre. E assim vai. Eu acho que há necessidade de haver uma comunicação mais estreita entre o frigorífico e o pecuarista, não no sentido de crítica ou nada, mas como informação. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Coisas positivas e coisas negativas. Por que não? É uma coisa simples, banal. É verdade. Ô Rafa, então, o João vai continuar conosco. Daqui a pouco, no Pecuária BR, nós vamos falar muito mais. Você daí de São Paulo, sempre atualizando as informações. Nós daqui também, recebendo gente ligada à produção. Nós teremos uma entrevista com o vice-presidente do Sindicato Nacional das Indústrias que produzem produtos de saúde animal, inclusive as vacinas contra a febre aftosa. São 500 milhões de doses de vacina contra a aftosa por ano. O Brasil atende o mercado interno e tem excedentes para uma emergência, se for o caso, e também para exportação para países que ainda vacinam o seu rebanho contra a aftosa. Vamos conversar com ele. Qual é o posicionamento das indústrias hoje que fabricam a vacina? Será que a vacina é a única culpada por esse episódio, por essa suspensão? A gente vai falar tudo desse assunto, Rafa, você sempre monitorando todos nós com a reação do mercado diante de tudo isso. Rafa. Ok, Zaidan, daqui a pouco então mais informações no Pecuária BR. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Mercado do Campo está de volta e agora vamos falar sobre o Estação Central. Voltamos aos estúdios do Canal do Boi, lá em Campo Grande, conversar com o João Campo, que traz mais informações. Boa tarde, João. Boa tarde, Rafaela. Você está falando com o Guto. Boa tarde a todos que nos assistem. O João Campos está aí em Campo Grande. Daqui a pouquinho você vai falar com ele aí diretamente. Eu estou aqui ladeado de dois grandes homens, dois grandes amigos, que é o Dr. Luiz Otávio Campo, do Geneplus Embrapa, e Dr. João Carlos Marçom. Ele aqui, quem é o proprietário da fazenda aqui, Monte Castelo, e abriu a porteira para a gente fazer bons negócios nessa próxima segunda-feira. Então, eu gostaria de trocar ideia com eles. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Luiz Otávio. Tá tudo pronto para segunda-feira? Tudo pronto. Então tá jóia. Luiz, tudo bem com você? Boa viagem? Boa viagem faz muito tempo. Agora estamos já no ocaso do dia. Então tá boa bom. Tarde para todos. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, pessoal do Canal do Boi. É isso aí. Luiz, você que é um grande geneticista, trabalha com esse há muitos e muitos anos, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, dentro da Fazenda Monte Castelo,
a evolução desse rebanho, porque a gente olha os acasalamentos que o Dr. João faz, Danilo vem sendo feito. Até Campo Grande, se vocês quiserem rodar alguma bateria para a gente vai conversando, vai batendo papo, e o pessoal que nos acompanha pode ver, acompanhar a categoria desses animais que serão ofertados na segunda-feira. Pode rodar a bateria de novilho, bateria 12, depois pode ser a de número 13, depois a 1. Olha lá, Luiz, então conta pra gente um pouquinho da evolução. Nós estamos falando aí de novilhas, geração 2014. Bem, a coroa, a fazenda Coroa, é de propriedade do João Carlos Masson, né? E que tem uma cultura que vem lá do professor Fausto Pereira Lima, não é? Desde do início, lá na Bodoquena. Então, que ele começou usando Izê, Lengruber, Bom Gado SC, quer dizer, Santa Cecília, e na época avaliado como top, também da Granja Resende, que usava a genética do Izê, e depois nós fomos vendo a introdução de novas vertentes genéticas, como colonial, como linhagem DS, que é dono do Strang, tá? Do Lengruber, mas uma vertente um pouco diferente. E a sua amizade e relacionamento com a família dona de Strang também impulsionou toda essa genética lá da Bodoquena. E essa cultura ele trouxe para cá. Ele trouxe para a Fazenda Coroa e, junto com o Danilo, introduziram agora um pouco mais de colonial, um pouco mais da genética de números, que é a genética da genética aditiva, e outras tantas fontes de genética top para fazer esse seu rebanho, que agora ele oferta em termos de vacas, em termos de matrizes, sendo vacas e novilhas. Senhor João, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente, então, do critério de seleção, né, dessa orientação do Luiz, né, dos acasalamentos, do melhoramento genético, dos números, o critério que o senhor usa de seleção para escolher um touro, as características que o senhor preza nesse rebanho que o senhor tem até nos dias de hoje? Bem, além de todas essas linhagens que o Dr. Luiz Otávio também esclareceu, eu queria só ressaltar uma linhagem que também é importante para o nosso trabalho, que é a linhagem que o Dr. Arnaldo Zancaner produziu através de um touro realmente moderno até os dias de hoje, que é o polonês. Então, no nosso rebanho nós vamos encontrar linhagem Lengruber, linhagem Z, linhagem Zancaner, linhagem colonial, enfim, esses criatórios que geraram tão bons reprodutores, foi por nós pensados, alçado pela avaliação que o Geneprus nos proporcionou, e passamos a utilizar com uma frequência, corrigindo eventualmente pontos que algum reprodutor tem de deficiência, porque é muito difícil você ter um animal perfeito. Então, de repente, você usa um para corrigir o defeito do outro, mas sempre com uma resultante positiva. É isso aí. Agora, doutor João, eu gostaria que, chegou acho que no nosso tempo final, gostaria que o senhor fizesse esse convite especial para todos os amigos que nos acompanham, um convite para estar conosco segunda-feira, né? Bem, eu acho que o momento não é um momento tão importante para a venda, mas é o momento do comprador. É o momento do comprador. De maneira que nós estávamos programados, aconteceu muitos fatores no nosso país, e acredito que quem fizer um investimento hoje, quer no meu gado, quer no gado de parceiros, estará fazendo sempre um bom investimento, porque o momento é muito favorável ao investidor. Eu convido aos amigos pecuaristas, aos amigos criadores, que acompanhem o
segunda-feira, a partir das 19h30, horário MS, pelo canal do Boi, o leilão Porteiras Abertas. Eu agradeço, um bom fim de semana aos senhores e até segunda-feira, se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, doutor João, obrigado, Luiz Otávio, obrigado à equipe do canal do Boi que esteve aqui conosco toda essa semana. Alcidenia, as gravações hoje de filmagem acabou hoje e a nossa programação aqui na Fazenda encerra hoje. Então, muito obrigado ao SBA, obrigado aos amigos que estiveram conosco essa semana. Qualquer dúvida, acesse o site Central Leilões, Guto Assessoria, você tem a informação do catálogo e as imagens dos animais. É com você, Rafaela. Muito obrigado. Obrigada, Guto, pelas informações. Você acompanha mais detalhes do Estação Central ao longo da nossa programação. O Mercado do Campo de hoje fica por aqui, encerra um pouco mais cedo. Você acompanha agora o Pecuária BR com Jorge Zaidan e Renata Ferreira com todas as informações sobre a suspensão da compra de carnes pelos Estados Unidos aqui do Brasil. Um bom final de semana a todos e até segunda.